Olá, bom dia, oitavo ano, tudo bem? Então, hoje nós continuamos falando sobre América, tá? Ainda sobre o capítulo da última aula, que nós vimos aí densidade demográfica, né? Ou seja, como a população está distribuída pela América. Vimos também aí a pirâmide etária, a estrutura, né, de países desenvolvidos como a América anglo-saxônica e de países subdesenvolvidos como na América Central e América do Sul. Bem, um grande diferencial aí desses dois, né, dessas duas Américas, como vocês já perceberam, é o nível de desenvolvimento socioeconômico. Nós temos aí os países ricos, né, basicamente localizados ao norte, e os países pobres, vamos chamar assim, ao sul. O que acontece? Esses países, como eles sofreram, né, essa colônia de exploração, então muita da sua economia, né, a característica da sua economia é baseada basicamente no latifúndio exportador, tá? Então é baseado sim no grande latifúndio, ou seja, grandes terras que produzem produtos como a soja, como carne e que vão ser o que? Exportados para outros países. Então, a base da economia desses países é ainda assim a agricultura, a pecuária e também o extrativismo, principalmente o extrativismo mineral, tá bom? Nós temos aí grandes jazidas de ferro, manganês, enfim, vários minerais que são muito procurados no mercado internacional. Então, a economia é baseada nesse setor, que é o setor primário, né? Então, é um produto que não tem assim muita industrialização, então não vai ter um alto grau de valor, né? Não vai ser assim tão caro. Vamos pensar aí, o que vocês acham que deve lucrar mais, né? Qual o negócio? A Apple, que vende produtos como os iPhones, iPods, eletrônicos de uma forma geral, que requerem sim bastante tecnologia, ou soja, né? Não que não tenha tecnologia envolvida na produção da soja, mas nós sabemos que tem aí, né, uma diferença no seu valor, tá? Então é exatamente por isso que muitos dos países, né, da América Central e do Sul vão ser, e também da América do Norte, que temos ali o México. Então nós vamos ter uma economia baseada aí nesses produtos do setor primário, tá bom? Os produtos, mas tem indústria? Sim, temos muita indústria, principalmente no Brasil, México, Argentina, que se industrializaram tardiamente, bem depois dos Estados Unidos, por exemplo, mas ainda assim nós industrializamos com tecnologia importada, ou seja, compramos a tecnologia dos Estados Unidos, de países da Europa, para poder produzir aqui, tá? E temos muita indústria que são realmente dos países desenvolvidos e que funcionam dentro desses países, tá? Mas a gente vai ver isso aí com calma. Depois, lá na frente, fiquem calmos, tá bom? Então, o que acontece? Só adiantando aí, o México, por exemplo, até para a questão da imigração, né? Os Estados Unidos utilizaram das maquiadoras, que são indústrias que eles colocaram ali na área próximo à área de fronteira com os Estados Unidos, que aí aumenta, né, a necessidade de mão de obra, oferta de emprego dentro do México, o que ajuda a diminuir a grande quantidade de pessoas do México que tentam ingressar nos Estados Unidos em busca de uma oportunidade, tá bom? Então, essa é um quadro geral aí da economia desses países. Bem, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. E como eu estava dizendo aí para vocês, a questão de oportunidades. Dentro desses países da América Latina, nós temos grandes aglomerados urbanos, como nós já vimos na densidade demográfica, mas essas cidades elas cresceram basicamente sem uma organização, elas simplesmente foram acontecendo, principalmente porque a industrialização ela aconteceu de repente. E a mecanização do campo também. Então teve uma grande saída de pessoas da área rural para as cidades, o famoso êxodo rural. Então o que acontece? Literalmente é uma desordem urbana, né? Porque as pessoas vão chegando em busca de oportunidades, porque de uma forma geral as cidades concentram muitos serviços, e aí o que acontece? Começam moradias improvisadas, a expansão imobiliária,
né? Então nós temos aí ruas bem desordenadas, ou seja, não é um quarteirão certinho, quadradinho, bonitinho, né? São ruas bem tortas, sem uma, como é que eu vou dizer, sem um padrão, porque as pessoas foram chegando, foram construindo e depois serviços como pavimentação, esgoto, água, isso chegou depois das pessoas. Então nós temos aí grandes aglomerados e que hoje, né, vão impactar diretamente nas dinâmicas das cidades. Porque nós vamos ter grandes problemas como a violência, porque nós vamos ter uma grande diferença econômica, o que nós chamamos de concentração de renda. Então nós vamos ter poucas pessoas com muito dinheiro e muitas pessoas com pouco dinheiro, né? A famosa desigualdade social, que é muito grande quando nós falamos da América Latina, tá? Como um todo. Na América anglo-saxônica, essa desigualdade ela é menor, não é que não exista, ela existe sim. A diferença é que as pessoas na América anglo-saxônica, elas têm uma situação de vida bem melhor, né? Com o dinheiro que elas conseguem ganhar durante o mês, eles conseguem realmente desenvolver muito mais das suas atividades, ter acesso a bens, né, de consumo, como por exemplo bons telefones, computadores, internet, moradia, boa alimentação, diferente do que acontece aqui, onde nós temos cidades, pessoas que vivem basicamente na linha de fome, né? Então o que acontece? Grande desigualdade social, e aí vem problemas na América Latina muito recorrentes, como por exemplo a violência, né? Violência de uma forma geral no cotidiano, mas principalmente ligados, né, ao narcotráfico, onde nós vamos ter aí os grandes centros urbanos que vão ser impactados diretamente, tá bom? Entre esses outros problemas, nós vamos ter também a poluição, né? Nós vamos ter falta de saneamento, nós vamos ter falta de infraestrutura, dificuldade muitas vezes de acesso à educação, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, Canadá, América anglo-saxônica, nós temos grandes tecnopolos, ou seja, indústria que incentiva as universidades, que investe, essas universidades, né, fornecem mão de obra para essas indústrias. Já na América Latina, isso acontece de uma forma muito mínima, né? Poucas pessoas, melhor, nós temos dificuldade de acesso, né, a universidades, e também nós temos aí falta de incentivo muitas vezes. Quando nós temos aqui Brasil, qual tecnopolo que nós temos? O mais próximo disso que nós temos é em Campinas, em alguns lugares do Sul, e aqui no Rio de Janeiro, ali a UFRJ, né, o Fundão, que nós temos ali o incentivo da Petrobras na área de engenharia, principalmente da exploração de petróleo e gás, tá? Então é bem diferente, tá? Então esses são aí umas das pequenas diferenças aí nesse quadro socioeconômico, tá bom, turma? Então por hoje é só, até a próxima, beijinho!